Excelente. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né, Jonas? Nós estamos aí um minutinho ainda para o horário, para os demais representantes do Ministério Público chegarem, e outros representantes dos moradores, né? Isso, vamos aguardar uns minutinhos. Acho que é. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde a todos. Ô Jonas, por favor, o microfone está muito baixo? Não, para mim aqui está audível. Boa tarde, Marcelo. Boa noite, Jane. Boa noite. Tá falhando um pouco, Marcelo, mas tá audível. Gostaria de propor que a gente aguarde até 18h05 para iniciar. O que vocês acham? 5 minutinhos aí para quem não chegou ainda chegar e a gente começa, inicia. Perfeito. Pode ser? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegando agora, boa noite a todos, tá? Elias Lima. Boa noite, Elias. Boa noite, Elias. Hã? Pronto, é apertar, é segurar, né? Agora o som tá saindo. Oi? Como é que vai falar esse microfone? Só liguei lá você for falar. Deixa o microfone, você só usa quando você vai falar. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo aí, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite. Olá, boa noite a todas e todos. Aqui é a Tuane Guimarães. Boa noite, Tony. Boa noite, Tony. Boa noite, Tiane. Boa noite. Boa noite, gente. Oi, Vânia, Caetana. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Transcorridos agora, né? 6 minutos do horário marcado para iniciarmos, podemos começar a reunião ou vocês imaginam que tem muita gente para chegar ainda, a gente deve aguardar? Doutora Juliana, doutora Shirley. Ô, Jonas, por mim nós podemos chegar. Nós vamos ouvir aí dos moradores, né, do pessoal, se existe necessidade de aguardar mais algum tempo. Você acha que a gente espera mais um pouco ou podemos iniciar, pessoal? Podemos esperar até 6h10, falta 3 minutos. Ainda está fazendo barulhinho aí de gente chegando. Nós temos aqui 32 participantes, é isso, Jonas? Sim, 32. 32 participantes. Estamos ansiosos, mas acho que uns 3 minutos a gente ainda aguenta. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
pessoal aguardando o Mário entrar, não sei se ele apareceu aqui, falou aqui comigo aqui pelo WhatsApp que já estava entrando. Vamos ver se ele chega aí também. Boa noite, eu cheguei aqui. Bacana. Então, agora acho que, né, completadas as 18h10, podemos dar início à reunião, sem prejuízo, é claro, né, de que outras pessoas possam entrar agora no transcurso da reunião. Eu estou como administrador aqui, então vou autorizando na medida em que as pessoas solicitem entrada. Vou só dar um informe, eu como administrador da reunião, eu tenho o poder aqui nas minhas mãos de silenciar os microfones, no caso de, eventualmente, o microfone está aberto, está tendo alguma interferência, algum ruído, eu vou tomar essa liberdade e vou deixar avisado a vocês, tá? Para que a gente tenha uma reunião tranquila e sem tantas interferências. Nunca silenciando ninguém, mas evitando que ruídos atrapalhem o nosso diálogo aqui. Então, acho que, inicialmente, né, eu vou passar a palavra à doutora Juliana, para que faça a abertura da reunião e que nos apresentemos nós do Ministério Público, né, em seguida iniciamos o diálogo com vocês. Obrigada, Jonas. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Talamani Fonoff, eu sou promotora de justiça de Itabira, né? Então, após o encaminhamento da solicitação de vocês, né, da realização de uma reunião inicial para tratarmos da questão de possíveis remoções de moradores, né, de Itabira por conta das barragens, nós fizemos o possível aí para conseguir marcar a reunião da forma mais ágil possível, né, que bom que nós agora, nós conseguimos esse momento agora. Eu vou pedir para que os meus demais colegas, membros do Ministério Público também se apresentem, né, que estão aqui na reunião, e após, eu também gostaria que os representantes da EICOM, que é a auditoria externa independente, que acompanha a questão da segurança das barragens aqui em Itabira, que também se encontram presentes, também possam se apresentar. E caso vocês entendam interessante, se cada um dos participantes da reunião também quiserem se apresentar, eu acho que é um momento oportuno, ok? Então, vamos passar primeiro para os meus colegas do MP, a EICOM, e depois o comitê, né? Se assim vocês entenderem interessante. Só pedir a palavra por um momento, doutora Juliana, para fazer um informe para as pessoas e se há alguma objeção, né? No intuito de registrar, né, a reunião e, posteriormente, lavrar uma ata da reunião, a gente pretende fazer o registro do áudio da reunião. E me parece que o Leonardo também vai fazer o registro de vídeo, é isso, Leonardo? Sim, o comitê está fazendo o registro da reunião também. Ok. Informar isso a vocês e saber se há algum óbice da parte de alguém desse registro. Não havendo, então, passo aí a palavra para que os demais membros do Ministério Público possam ir à apresentação, ao qual organizado pela doutora Juliana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos. Meu nome é Shirley Machado de Oliveira, sou promotora de justiça, trabalho aqui na CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público em Belo Horizonte, e a gente trabalha em conjunto, né, com a doutora Juliana, nesse processo que envolve, né, a
promoção de pessoas, que a gente vai falar sobre ele aqui hoje. Então, prazer em conhecê-los e estamos aqui à disposição. Meu nome é Marcelo Mata Machado, também sou promotor de justiça, também trabalho vinculado à Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público. Estamos com vocês hoje aqui, e principalmente com a colega Juliana, para auxiliá-la aí nas questões afetas aos impactos socioeconômicos aí na construção dessas obras aí de contenção que a Vale vai fazer agora em Itabira. Estamos à disposição também de todos. Obrigado. Finalizar o time do Ministério Público, sou José Orismar, assessor do Ministério Público, votado na CIMOS também, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Eu também, apesar de ter iniciado a reunião falando, não me apresentei, né? Não fui cortês o suficiente. Boa noite a todos e todas. Sou Jonas Vaz, analista da CIMOS, né, do Ministério Público de Minas Gerais, lotado na CIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Boa noite. Essa palavra aí aos representantes da EICOM presentes. Rui Feijão, eu sou responsável pelo projeto aí de auditoria independente em Itabira, e está aqui a minha equipe aí está o Luiz Costa e o Rafael Caetano. Se quiser se apresentar aí. Vicente Melo, né, também da EICOM, estou presente, tá? Acabei demorando um pouco mais para me conectar, estava com um problema aqui no meu conexão. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Costa, EICOM. Boa noite, Rafael Caetano, Boaventura, na EICOM. Os moradores de Itabira, representantes aí do comitê, vocês gostariam de se apresentar, ou algum de vocês? Ou a gente Boa noite pode... a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma apresentação, se me permitirem. Claro, claro. E a gente gostaria de deixar registrado em ata, né, que o comitê dos atingidos pela mineração em Itabira e região, ele teve início, né, quando do acidente crime da Vale, em 2019, que fez tantas vítimas entre os seus e suas famílias em Brumadinho. Né, ele surge, então, a partir de mobilizações populares espontâneas, né, em solidariedade a essas vítimas. O comitê, ele é uma organização popular, né, e tem realizado diversas atividades de mobilização comunitária, principalmente nos bairros localizados nas zonas de alto risco de morte, né, onde um eventual rompimento dessas barragens possam causar um grande potencial de dano. O comitê, ele é aberto e tem legitimidade e reconhecimento na região pela sua atuação ativa, principalmente nos impactos da mineração. Suas principais ações se dão em relação ao meio ambiente e aos direitos humanos, né? Atualmente, nós contamos como secretárias e secretários eu, né, Alan Pister, a Carolina Peixoto, o Leonardo Pereira Reis, a Maria José e a Tuane. Nós temos também um e-mail para contato, caso vocês querem entrar em contato com a gente, que é o comitêpopular@tutanote.com. Encerro minha fala. Obrigado. Obrigada, Alan. Mais alguém, por favor? Bom, então, podemos dar prosseguimento, Jonas? Vamos lá. Sim, podemos dar prosseguimento. Dentro do que está previsto, né, a ideia é que a gente realize essa reunião aí dentro do período de 1h e 10. Inicialmente, como a doutora Juliana colocou, vamos abrir a palavra para que a EICOM traga algumas informações, né, de relevância para a comunidade, e posteriormente abriremos para questionamentos e posicionamentos da comunidade, dos representantes da sociedade civil. É importante, eu acho que antes da gente iniciar a reunião, a gente pactue, né, nessas falas, um tempo específico de fala, para que as pessoas, né, para que a gente consiga dividir o tempo entre as pessoas que desejam se manifestar e fazer perguntas, né. Eu sugeriria algo como 4 minutos de fala a cada uma das pessoas que queiram se manifestar,
se ninguém se opuser a essa proposta, a gente pode adotar ela como padrão e seguir em frente com a apresentação da ICO. Alguma objeção da parte dos senhoras e senhores? Então, vamos lá. Ô Jonas, antes um pouquinho da gente passar a palavra para a ICO, eu gostaria de falar algumas palavras, considerando que eu sou a promotora de justiça que acompanho a questão das barragens aqui de Itabira, desde que esse acompanhamento se iniciou. O acompanhamento da forma que é feito atualmente, ele se iniciou em abril de 2019, após o rompimento da barragem de Brumadinho. E naquela época foi uma estratégia do Ministério Público, né, adotada, a gente entrar, na verdade, propor ações contra a empresa Vale, com o objetivo de conseguir informações mais fidedignas sobre a questão da segurança das barragens, mas para que isso acontecesse de forma bastante adequada, que a empresa contratasse empresas de auditoria externa independente, indicadas pelo Ministério Público, para que pudesse acompanhar de forma técnica toda a questão da segurança das barragens, considerando tratar-se de questões bastante complexas, né? E aqui em Itabira isso foi feito também, né? Nós propusemos à época 4 ações civis públicas, considerando o número de estruturas e minas que nós temos aqui no município, e essas 4 ações, elas acabaram culminando com a assinatura de 2 acordos, né, 2 termos de ajustamento de condutas, em que foram pactuados várias obrigações, mas talvez a mais importante delas foi, de fato, o acompanhamento de toda a questão da segurança de barragens pela uma auditoria externa independente. Aqui em Itabira, a empresa que foi contratada para tanto foi a EICO, né, como os representantes se apresentaram inicialmente. E desde, então, de abril de 2019, que a gente faz esses acompanhamentos com reuniões mensais, em que a auditoria externa apresenta para o Ministério Público e para os técnicos e representantes da empresa todo o trabalho que ela acompanhou durante aquele mês, faz recomendações e considerações técnicas. Então, desde esse tempo, a gente vem fazendo esse trabalho e vem acompanhando, então, o progresso, né, referente a essas estruturas. Vocês devem ter ciência, por exemplo, que logo no início, quando da propositura da ação, a gente tinha um dique do Pontal que estava em nível 1 de emergência, foram tomadas providências devidamente acompanhados. Hoje a gente não tem mais esse nível de emergência, e cada estrutura teve o seu desenvolvimento, e ainda tem e é acompanhado, né? Então, mensalmente, são fatos novos e questões novas que são apresentadas e tratadas da forma técnica como a gente, né, como deve ser feito. A questão da necessidade de remoção de moradores por conta de obras que devem acontecer é uma das questões recentes que foi apresentado, né, nessas reuniões. Se eu não me falha a memória, a primeira vez que nós começamos a tratar disso foi em janeiro ou fevereiro desse ano, porque a Vale apresentou aí como uma das opções, como opção técnica, né, para o fechamento, para o reforço e fechamento dos diques Minervino e Cordão Nova Vista, a construção, né, de uma estrutura que vai, então, demandar a remoção de moradores. Então, desde então, nós começamos a tratar a questão, mas é uma questão, de fato, ainda tecnicamente bastante nova,
que ainda não foi totalmente fechada, né, não foi resolvida completamente pela empresa, e a gente sempre aguarda essa apresentação para que sejam feitas considerações. É assim que o trabalho funciona. A Vale, ela continua executando as atividades dela, né, então nem o Ministério Público e nem a EICOM define quais atividades ou como essas atividades devem ser feitas, mas a EICOM, ela faz as considerações se aquilo é adequado tecnicamente ou não, né, e nós estamos nessa fase ainda de entender qual é a proposta da Vale, que culminaria com a necessidade de remoção, para seguir o processo, tá? Então, eu gostaria eu queria fazer só essa contextualização para deixar claro para os senhores como é que esse trabalho é desenvolvido, né? Então, ele já vem sendo desenvolvido há 2 anos, e em cada momento são questões específicas que são trabalhadas aí, de forma técnica ou jurídica, quando existe a necessidade. E agora, né, no início de 2021, nós nos deparamos com essa questão da possibilidade, da necessidade de remoção de população. Então, eu gostaria que o Vicente ou alguém da EICOM pudesse nos apresentar aí de forma talvez mais técnica e explicar o porquê que a empresa chegou à conclusão dessa necessidade e o que, a princípio, a auditoria técnica entende sobre isso. Obrigada. Obrigado, doutora Juliana. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar compartilhar aqui algumas imagens, só para ajudar a explanação, tá? E facilitar como um todo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Enquanto você conecta aí, eu queria saber se eu posso pedir que você encaminhe para o Comitê Popular, né, para o e-mail do Comitê Popular, essa apresentação, para que a gente possa ter ela em mãos, né, tendo em vista que a gente precisa sempre discutir as informações com a comunidade. Posso sim, eu já vou chegar nesse tema aqui. Bom, deixa eu começar aqui sem a apresentação mesmo, porque assim, meu filho está usando o meu outro computador, então eu tive que baixar aqui num outro computador, eu tenho que mudar as preferências aqui, né, tempos modernos, tá? Deixa eu começar discorrendo, né, então, assim, a EICOM começou a atuar em Itabira como auditora técnica, reportando para o Ministério Público de Minas Gerais, a partir de um primeiro termo de ajustamento de conduta que foi firmado para as estruturas da mina do Cauê em abril de 2019, tá? Nós fizemos a primeira inspeção de campo no dia 1º de maio, né, de 2019, tá? Então, havia nesse momento, né, uma série de incertezas acerca da real condição de estabilidade das estruturas da Vale em Itabira, né, como um todo. A atuação da EICOM, então, basicamente, todos os meses nós percorremos a mesma rotina, né, todos os meses nós fazemos uma inspeção de campo, tá, em Itabira, que ela dura ao redor de 1 semana a 10 dias, né. Depois nós fazemos mais 1 semana, 10 dias de reuniões técnicas com a Vale, os seus projetistas, consultores, engenheiros responsáveis, nas quais nós percorremos estrutura a estrutura, qual é o status da estrutura no momento atual, né, e quais são as obras necessárias para que a estrutura em questão atenda, né, as normas brasileiras, né,
e ou internacionais. Todos os meses, a EICOM faz uma apresentação para o Ministério Público de Minas Gerais e depois emite um relatório. Tá? Então, hoje, né, existe um compilado de 22 relatórios já emitidos para o Ministério Público, né, acerca desses quase 2 anos de rotina em Itabira. Tá? Então, alguns números, né, desses relatórios aqui, tá? Então, acho que o primeiro deles, nesses 22 relatórios, a EICOM apresentou aí 1.006 recomendações à Vale, né? Dessas 1.006 recomendações, tem 603 recomendações que estão atendidas, e tem 403 recomendações que estão em processo de atendimento. As recomendações depois, elas são acompanhadas mês a mês, estrutura a estrutura, né? No caso aqui em particular, que nós vamos tratar hoje, né, existem um total de 98 recomendações atendidas para o sistema Pontal e 38 recomendações que estão em processo de atendimento aí no sistema Pontal, tá? Como um todo. E aí essas informações todas estão contidas nesses 22 relatórios, né, como um todo, que são todos entregues, né, e estão disponíveis no Ministério Público de Minas Gerais. Então, talvez como é que eu posso dizer, mais rico do que as apresentações, são os próprios relatórios, né, porque a apresentação, ela tem um recurso de você poder explicar os slides folha a folha. O relatório, ele já traz de maneira integrada um relato, né, de todas as atividades que foram realizadas nesses 22 meses aí em sequência, tá, como um todo. Então, talvez seja mais efetivo, né, acesso aos relatórios do que eventualmente as apresentações, porque tem um histórico mais completo das mesmas lá, mês a mês, tá? É só um comentário. Bom, várias das recomendações, elas estão atreladas a algumas mudanças que ocorreram ou na Lei Estadual de Segurança de Barragem, que é de fevereiro de 2019, tá? A Lei Mar de Lama Nunca Mais, ou a Lei Nacional de Segurança de Barragens, que, se eu não estou enganado, ela é de agosto de 2020, tá? Que é a Lei 14.066, tá? E as resoluções publicadas pela Agência Nacional de Mineração, a Resolução 4, que é de fevereiro de 2019, a Resolução 13, que é de agosto de 2019, e a Resolução 32 da Agência Nacional de Mineração, que é do primeiro semestre de 2020, tá? Basicamente, o que estas alterações regulatórias fizeram no Brasil, elas procuraram aumentar o nível de exigência que as normas brasileiras requerem no que trata, né, de barragens de rejeito, tá? Trazendo as normas brasileiras para um patamar mais próximo das normas internacionais, tá? É um avanço, mas o Brasil ainda assim tem normas, quando comparadas, por exemplo, com as normas do Canadá, ou as normas da Austrália, ou as normas dos Estados Unidos, as normas brasileiras, infelizmente, ainda são mais complacentes do que as normas internacionais, tá? Nós tivemos aí um avanço bastante positivo, porém ainda não no mesmo rigor que as normas internacionais. Algumas alterações importantes. A primeira alteração importante é uma alteração que ocorre com a Resolução 4 da Agência Nacional de Mineração, que pede pela primeira vez no Brasil, né, que o fator de segurança para uma estrutura seja calculado para uma condição que nós chamamos de não drenada, tá? E estabelece um limite mínimo para esse fator de segurança, tá?
Qual é a importância desse elemento? Barragens alteadas pelo método de montante, tá? Que é o caso, por exemplo, né, do cordão Nova Vista, do dique Minervino, do dique 2 do sistema Pontal, do dique 3, do dique 4, do dique 5 e do dique 6 do sistema Pontal, que também era o caso do dique Rio de Peixe, em Itabira, que é o caso da barragem de Fundão que rompeu, que era o caso da barragem B1 que rompeu em Brumadinho, que é o caso de outras barragens aí em nível de emergência, tá? Essas são estruturas que o modo de falha delas é a ocorrência desse processo de liquefação, que é um processo que, na verdade, ocorre numa condição não drenada e não numa condição drenada. Então, quando a Agência Nacional de Mineração altera a norma no Brasil e pede pela primeira vez, porque isso não era pedido no Brasil, fatores de segurança mínimos para a condição não drenada, uma série de estruturas, tá? E aí, nesse caso, as estruturas do sistema Pontal, passam a não atender os fatores mínimos de segurança definidos na norma naquele momento. Tá? Até então, até a resolução 4 da Agência Nacional de Mineração, o Brasil só pedia como fator de segurança mínimo uma condição drenada acima de 1,5, tá? Então, o que gerou, né, as ações civis públicas que a doutora Juliana descreveu foi essa alteração proposta, né, pela resolução 4 da Agência Nacional de Mineração, que é de fevereiro de 2019. Com isso, os diques 2, 3, 4, Cordão Nova Vista e Minervino do sistema Pontal passam a não ter mais declaração de condição de estabilidade. Né? E como, né, no registro da Agência Nacional de Mineração ou da Fundação Estadual de Meio Ambiente, o sistema Pontal ele é classificado como um sistema, né? Com isso, o sistema Pontal ele também deixa de ter o que nós chamamos aí de DCE. Tá? Então, essa é a primeira mudança importante, tá? Como um todo, que gera este fato gerador. A segunda mudança fundamental, que na verdade não vem pela resolução 4 da ANM, vem pela Lei Mar de Lama Nunca Mais, e depois pela resolução 13 da Agência Nacional de Mineração, é a proibição de barragens alteadas pelo método de montante, tá? E, finalmente, a definição de que essas estruturas precisam ser descaracterizadas, tá? Como um todo. Então, esse é outro elemento importante, tá? Então, a Lei Mar de Lama Nunca Mais proíbe barragens alteadas pelo método de montante e define que elas precisam ser descaracterizadas, tá? Até aquele momento, né, e posterior a a Lei Mar de Lama Nunca Mais, né, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente convoca, né, um painel de especialistas técnicos para elaborar um termo de referência para definir o que é descaracterizar uma barragem, né? Como é que você sabe se uma barragem foi ou não foi descaracterizada, ou o que é necessário fazer para isto acontecer, tá? Como um todo. Né? Este grupo, né, esse painel de especialistas, trabalha por aproximadamente uns 8 meses, né? E no início, em janeiro de 2020, é publicado um termo de referência aqui para o estado de Minas Gerais que define o que é descaracterizar uma barragem. Tá? E este termo de referência define uma sequência, né, de atividades que precisam ser realizadas, tá? Para que uma barragem seja descaracterizada. Tá? Uma dessas atividades é a revisão, né, dos estudos de ruptura hipotética, entendeu? De barragens de rejeito. Tá? Então, a revisão do estudo de ruptura hipotética dos diques Minervino, né, e Cordão Nova Vista, dique 2, dique 3, dique 4,
foi concluído pela Vale, né, no final do ano de 2020. Tá? E a partir, né, da revisão do estudo de ruptura hipotética, né, foi elaborada uma nova mancha de inundação. Né? Por que esse é um elemento importante? Né? Quando a EICOM começou a auditoria em Itabira, né, um dos temas que ficou claro assim, na nossa primeira visita lá ainda em maio de 2019 é que o que era o estudo de ruptura hipotética existente naquele momento, ele foi desenvolvido com premissas que subestimavam a mancha de inundação. Então, o que existia era uma mancha de inundação subestimada, né, que ela indicava um alagamento menor do que tecnicamente era justificável, tá, como um todo, né. A partir daí, então, se iniciou um processo de revisão do estudo de ruptura hipotética. Esses estudos foram concluídos no final de 2020, né, com manchas de inundação bastante mais condizentes com a realidade, no caso da ocorrência de uma ruptura dessas estruturas, tá, como um todo. Citando alguns exemplos, né, quando a Vale revisou o estudo de ruptura hipotética, por exemplo, das estruturas da mina de fábrica, né, o volume de rejeito mobilizável, né, ele subiu, né, de menos de 20 milhões de metros cúbicos para um pouco mais de 70 milhões de metros cúbicos, tá? Então, haviam, né, de uma maneira relativamente geral, né, em Minas Gerais, né, manchas que subestimavam o impacto que de fato ocorreria no caso dessas estruturas virem a passar por eventos de ruptura. Tá? Isso também foi o caso dos diques Minervino e Cordão Nova Vista. A partir da revisão dos estudos de ruptura hipotética, né, a mancha de inundação revisada dessas estruturas, ela mostra, né, um impacto significativo, né, nos bairros Praia, né, Boa Vista e Bela Vista, tá? Como um todo. Então, de um lado, a Vale está, a partir da conclusão dos estudos de ruptura hipotética, revisando os planos de ação emergencial, né, e de outro lado, né, e no caso das descaracterizações do Cordão Nova Vista e do dique Minervino, né, a Vale propôs como medida, né, de de contenção de impacto, no caso de uma eventual, né, ruptura durante a obra de descaracterização, né, a construção do que a Vale está chamando de estruturas de contenção de jusante. Né, a Vale, nesse caso, já construiu 3. Ela construiu uma ajusante no vale da mina de Mar Azul, né, para a barragem B3 e B4. Está com fase final de construção de uma outra estrutura da mesma natureza, né, ajusante da mina de fábrica, e já concluiu a construção de uma estrutura dessas ajusante da mina de Gongo Soco, tá, como um todo. Tá. É importante destacar um ponto, né? No caso das barragens que estejam em nível 2 ou nível 3 de emergência, né, o termo de referência da Fundação Estadual de Meio Ambiente, da FEAM, define como mandatória a construção de uma estrutura de contenção de usantes, de uma barragem, de um muro de contenção, tá? No caso de barragens que vão passar por processo de descaracterização, né, em atendimento à Lei Mar de Lama Nunca Mais, que não estejam ou em nível 2 ou em nível 3 de emergência, a construção de um muro de contenção, ela não é mandatória, né, ela é algo que cabe
ao responsável pela estrutura, nesse caso, no Itabira Vale, né, desenvolver e propor se é uma medida aí que a empresa acredite ser necessária, entendeu? Então, a partir da revisão do estudo de ruptura hipotética do Minervino e do Cordão, que ficou concluído isso no final do ano de 2020, entendeu? Mostrou aí essa mancha bastante expressiva, né, no bairro Praia, e no caso do bairro Praia nós estamos falando, né, que a mancha, ela atinge 1.054 unidades habitacionais adicionais, entendeu? No caso de uma ruptura do dique Minervino e Cordão Nova Vista, tá? E no caso dos bairros Bela Vista e Boa Vista, ali mais a jusante do Minervino, né? Nós estamos falando são 767 ou 768 telhados, tá? Impactados diretamente pela mancha de inundação, né? Então, daí, né, a Vale iniciar, por conta dessa revisão da mancha de ruptura hipotética, que a Vale iniciou o desenvolvimento, né, e apresentou essa proposta, né, de construção de estruturas de contenção de jusante para mitigar, né, esses dois impactos. A proposta da Vale prevê a construção de um grande muro, entendeu, né? Eles estão propondo usar uma tecnologia japonesa, tá? Que é um tipo de estrutura bastante comum no Japão, que é uma estrutura utilizada no Japão no caso de tsunamis, tá? Outro tipo de onda, né? Mas tem um tipo de proteção similar, tá? Sendo construída em duas fases. Uma primeira fase ali na região do Coqueirinho, né, da Lagoa do Coqueirinho, e aí nesse caso numa área, né, que fica dentro ficaria dentro da propriedade da Vale, né, e no caso dessa construção não haveria a necessidade de promover nenhum tipo de evacuação, mas no caso do muro, né, que segue ali em direção, né, pelo cordão em direção ao Minervino, né, a locação, né, da construção dessa estrutura, né, ela requer a evacuação de unidades habitacionais, entendeu? De pessoas aí atingidas. Então, assim, em linhas gerais, esses são os motivadores, entendeu? Né? E o projeto, né, da primeira fase desse muro de contenção ali na região do Coqueirinho, ele está mais avançado, né, e o intuito da Vale é iniciar essa obra, tem uma pendência, né, porque requer aí que os japoneses venham para o Brasil para poder acompanhar, né, a utilização da tecnologia deles, e nesse momento, por conta aí da pandemia, eles não estão, não existe essa possibilidade, né, mas a Vale tem, a previsão da Vale é iniciar essa construção em algum momento aí no primeiro semestre de 2021. E a segunda fase, né, mais próxima dos bairros ali, a jusante do Minervino, a construção está planejada para se iniciar só no ano de 2022, né, não temos nem projeto ainda dessa estrutura, né, isso ainda está em fase de desenvolvimento pela Vale, entendeu? É importante compartilhar com todos, né, que a descaracterização dos diques Minervino e Cordão Nova Vista é uma obra, assim, de longo prazo, né? A previsão é que essas obras de descaracterização dessas estruturas, elas durem aí até 2028, 2029, tá? Como um todo, né? São estruturas aí bastante grandes, de volume bastante expressivo, né? E os projetos têm uma sequência, né? A previsão é que os projetos de descaracterização propriamente dito, eles só venham a ser iniciados em 2024, depois que essas estruturas de contenção estejam construídas ou as áreas tenham sido evacuadas, né?
os projetos de descaracterização ainda não estão nem prontos, né? Hoje, tanto o DIC Minervino quanto o Cordão Nova Vista, né, eles não atendem ao requisito definido pelo termo de referência da Fundação Estadual de Meio Ambiente para sequer iniciar as obras de descaracterização. Né? O termo ele define 3 grandes momentos. Ele define um momento, e aí eu já não estou falando nem mais de projeto, ele define um momento que é a construção ou não de uma estrutura de contenção jusante, se as estruturas já atendem ao fator de segurança mínimo para a condição não drenada, que é um fator de segurança de 1.3, a obra de descaracterização pode ser iniciada. Se não, antes de iniciar a descaracterização, precisa ser feito um reforço nessas estruturas para elevar esse fator de segurança para atender esta condição definida pela Agência Nacional de Mineração, para depois sim iniciar as obras de descaracterização propriamente ditas, né? No ano de 2020, né, só compartilhando com todos, né, foi feita a obra de reforço do DIC 2, né? Então o DIC 2 tinha um fator de segurança no ano de 2019 que ele era de 1.22 para essa condição não drenada. Aí foi feito um projeto de reforço, desenvolvido um projeto de reforço durante o ano de 2019, ele foi executado no ano de 2020, né, o DIC 2 terminou o ano de 2020 com um fator para condição não drenada acima de 1.7, tá? Então a etapa de reforço do DIC 2 já foi feita. Agora no ano de 2021, a previsão é iniciar o reforço do DIC 3, tá? Depois o reforço do DIC 4, né? E aí começar a descaracterização do DIC 2, depois a descaracterização do DIC 3, depois a descaracterização do DIC 4, do DIC 5 e do DIC 6. Então, vão ter 2 grandes frentes, né, de obras aí no Sistema Pontal, uma frente de obras sendo acessada ali pelo bairro da Pedreira, né, para essas estruturas que ficam dentro do reservatório da barragem do Pontal, que é o DIC 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, e depois uma frente de obras para fazer a descaracterização do DIC Minervino e do Cordão Nova Vista, tá? Cada uma delas tem um plano, né, como um todo. Em ambos os casos, são obras de longo prazo, tá? Tendo em vista aí a quantidade de material que vai ser necessário ser removido durante as obras de descaracterização, que basicamente passam por desmontar essas estruturas, né? Como é que você vai e vem, como se a gente tivesse, né, um bolo que você vai fatiando, cortando e removendo, né, o material que foi lançado nessas estruturas e vai desmontando essas estruturas até essas estruturas deixarem de existir, como foi feito no caso lá do DIC Rio do Peixe, que a obra de descaracterização do Rio do Peixe foi iniciada no ano de 2020 e concluída no final do ano de 2020, tá? Desculpa se eu me delonguei, desculpa não ter conseguido aqui compartilhar, mas eu não consegui mudar a configuração aqui para compartilhar as imagens com todos vocês aí, e desculpa pelos eventuais termos técnicos aí utilizados durante a minha fala. Jonas, doutora Juliana, passo a bola de volta para vocês. Obrigado, Vicente. Esses termos técnicos, na verdade, são inevitáveis, né? A questão é de fato complexa e bastante técnica, daí a necessidade exatamente da auditoria, né? A princípio, as nossas explanações seriam essas. Eu acho, Jonas, que a gente poderia abrir para algum questionamento mais pontual, para ver quais seriam as dúvidas principais e para a gente tentar prestar os esclarecimentos. Eu posso fazer uma proposta de questão de ordem? Pois não. Seria vocês
acumularem algumas perguntas para responder em bloco. Né? Perguntas em bloco, várias perguntas, umas, sei, 3, 4 perguntas. Acho ótimo. E aí responder em bloco. Perfeito, acho uma ótima forma aí. Conseguir fazer mais perguntas. Ok. Então vamos lá. Jonas, você consegue organizar isso para a gente, anotando aí mais ou menos as perguntas, por favor? Algumas perguntas também, se a gente tiver por escrito, a gente... No chat, né? Eu acho que também poderia ser, se vocês quiserem, aí a gente vai ler. Eu tenho a impressão que o Jonas caiu. Parece que ele saiu. Não, sim, Gil, ele mandou mensagem agora que ele caiu. Teve alguma dificuldade, mas eu acho, né? A internet dele deu um pico lá, mas eu acho que a gente pode continuar com as perguntas, e começar com as perguntas e depois ele entra e retorna. Se as perguntas puderem ser encaminhadas no chat, eu acho que fica mais fácil para a gente responder nelas em blocos e não esquecer de nada. Então, a proposta é, na verdade, pessoal, que a gente faça as perguntas faladas mesmo, mas que quem tiver anotado, né, que aí já põe lá também. Mas caso não, pra gente... Então vamos lá. Jonas, eu estava pedindo aí se você pudesse anotar para a gente as perguntas que forem feitas de forma oral, por favor. A gente vai respondendo aí de 3 em 3, pode ser? Vamos lá. Eu sugeri que as inscrições para as perguntas, para a gente ordenar quem vai falar, quem vai perguntar, tem que ser feitas pelo chat. Se vocês acharem que é uma boa, para a gente organizar melhor essa ordem, né, de perguntas. Pode ser? O primeiro inscrito aqui é João Batista Carlos. Essa palavra aí. Olha, eu gostaria de saber qual que é o estudo que a EPO fez, porque na minha região aqui não vi pessoal da EPO fazendo levantamento, e a situação aqui na base de contenção está rompendo. Eu tenho um documentário rico sobre a situação, porque eu estou a 50 metros dessa base aqui, a gente não tem sossego nenhum, sabe? Eu queria ver, eu gostaria que o pessoal da EPO viesse aqui na minha residência para mostrar para eles o que está acontecendo na base de contenção e o risco que a gente está correndo. Eu tenho um documentário muito rico, com fotos e vídeos. Isso aqui, eu gostaria muito de pedir o auxílio do pessoal do Ministério Público para ver se a Vale do Rio Doce desse um jeito de remover pelo menos umas 10 casas que estão muito próximas. Porque se o cordão estourar, eu não tenho como fugir. Eles colocaram uma placa de contenção em frente à minha casa. E a minha casa está a 50 metros. Se nem Deus lhe guarde isso romper, eu não vou ter como fugir, gente. O companheiro tem que se ater a esses detalhes, não é só tocar sirene e treinar as pessoas, não. Tem que tomar uma atitude corretiva mesmo, remover o pessoal que está muito próximo, para ela ter uma certa segurança. Que ela fala de segurança na barragem, mas só quem vive a situação que a gente viu, no meu caso, mais especificamente, está a 50 metros, é que sabe o drama. Obrigado. Vem aqui, Nicolai, o que aconteceu aqui? Rita Maria José Araújo. Boa noite. Boa noite para todos. Eu moro na Vila Conceição e moro na zona de autossalvamento, sem chance de salvar, né? Então, eu gostaria, participo do comitê. Eu gostaria de fazer uma colocação e fazer a minha pergunta. O Ministério Público é um dos principais mecanismos de defesa dos direitos das pessoas. Direito à vida, saúde, educação e liberdade de escolhas. E tem como missão promover e defender os valores ambientais, culturais e humanos, garantindo um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as pessoas de hoje e das futuras gerações. Então, qual será o papel do Ministério Público
da promotora, sismos, da promotoria, sismos, a ECOM, Defesa Civil, em tais processos, porque parece que já foi definido o que a Vale vai fazer, né? Então, isso vai acontecer. E pelo que me mostraram as técnicas aí de obras, mas não estão tão preocupados com essa remoção das pessoas. Então, nós queremos saber quem que vai cuidar disso tudo. Lembrando que somos pessoas, vidas em jogo, que envolve a saúde, moradia, educação, trabalho e direito de escolhas. Né? Não é somente retirar essas pessoas sem ter reuniões com elas, sem ouvi-las, sem saber o que elas querem. Porque como vai ser isso? Vai e volta? Vai retirada voltar? Então tem que ter mais clareza nisso. E mais preocupação com as pessoas, porque isso não é brincadeira, não. Retirar tanto de pessoas de suas moradas não é uma brincadeira, não é uma coisa à toa. E qual é o interesse da Vale? Será que ela está preocupada com esse tanto de pessoas que vão retirar? Ou para defendê-las de uma morte, um perigo, um acidente com essa barragem? Ou mesmo querendo ocupar esses territórios para continuar minerando? Tem que ter clareza nisso. É direito das pessoas saberem disso. Eu moro aqui na zona de morte, aqui abaixo da Vila Conceição, Rio de Peixe, igual esse senhor que falou primeiro aí, Vicente Melo, eu acho que é o nome dele, sobre a descaracterização da barragem Rio de Peixe, e eu, como morador aqui, eu não sei, eu não fiquei sabendo que essa barragem Rio de Peixe foi descaracterizada. Então, se as pessoas que moram ao redor correm risco, por que nós não fomos comunicados disso? Então, fica aí uma dúvida. Será que está preocupado com as pessoas? Essa é a minha fala. Obrigada, tá? Agora, para concluirmos o bloco de 3 perguntas, e passar a palavra para Maria Inês Alvarenga. Sim, o que eu queria saber é se vai retirar as pessoas, se é definitivo ou se é provisório. Se for definitivo, onde vão colocar essas pessoas? E se for provisório, quem vai tomar conta das casas dessas pessoas? E gostaria também que fosse colocado quais as ruas, qual é o bairro que vai ser atingido, né, com desenho, que é o mais fácil para as pessoas entenderem, com o nome das ruas e dos bairros. Ok, Jonas, eu acho que eu posso começar a responder, né? Vou começar a responder primeiro da senhora Inês, e aí eu vou voltando, tá? Então, senhora Inês, na verdade, como o Vicente explicou, e eu também coloquei inicialmente, esse é um processo que se iniciou agora, tá? É uma questão conceitual, ainda não, nós não temos, ou nós que eu falo, né, a Vale, ela está estudando essa possibilidade para definir, né, aonde é que essa estrutura de contenção vai ter que ser construída, e assim definir quais seriam as residências que vão ter que ser removidas, né, as pessoas que serão removidas, e se essa remoção vai ser permanente ou não. Então, nós não temos ainda todas essas respostas, né, como eu disse para a senhora, é um trabalho que já vem sendo feito há 2 anos, e a gente vai tratando as questões a partir de que elas aparecem, e essa também é uma questão recente, né, que está sendo tratada tecnicamente de forma recente. O Ministério Público, e aí já respondendo a senhora Maria José, o Ministério Público vem trabalhando, sim, nesse formato desde 2019, né, e em nenhum momento a gente esqueceu ou esquece as pessoas, né, na verdade é o bem mais importante, e é isso que norteia o nosso trabalho, certo? Mas é um processo e é uma questão técnica, né, então, de qualquer forma, mesmo a gente estando
apenas no início aí desta questão, a primeira recomendação feita pelo Ministério Público para a Vale é que nenhuma obra deve se iniciar antes de haver uma comunicação com a população sobre tudo o que vai acontecer, tá? Então, isso já está recomendado, mas esse momento ainda não chegou, né? A Vale ela não apresentou para a gente o projeto definitivo para a gente poder responder para as pessoas exatamente quais seriam as casas, as pessoas que seriam impactadas, certo? Então, como eu disse, é um processo, certo? Agora, já é possível a gente dizer que as remoções, elas vão acontecer ali no bairro Bela Vista e Nova Vista, porque a necessidade de remoção se dá por conta das obras de fechamento dos diques Minervina e Cordão Nova Vista, certo? Então, é nessa região. Vamos ver se o Vicente ou a Shirley consegue colocar pelo menos aquela primeira imagem conceitual, Shirley, apresentada pela Vale, que é o que a gente tem atualmente, de forma conceitual, o que está sendo previsto, tá? Com relação ao dique Rio de Peixe, que foi descaracterizado, ali, tecnicamente, não existia nenhum risco para a população, tá? Não existia necessidade da remoção da população para haver o descomissionamento do dique como ele aconteceu, né? Daí porque não houve nenhum tipo de remoção. Então, em Itabira existem várias estruturas e cada uma delas estão em algum momento algumas já estão sendo descomissionadas, outras estão sendo reforçadas, né? Cada uma num momento específico e tudo isso é acompanhado pela EICO, certo? E, na verdade, agora a primeira questão eu me esqueci. Fala a sua questão. Fala, pai, sua pergunta. Foi a pergunta do João Batista. Do senhor, a localização da residência. Eu gostaria de saber como é que fica a situação da gente, eu moro aqui próximo, se tem, porque a EIPO, esses trabalhos que eles fizeram aí, eu não fui procurado, eu sou morador próximo a isso aqui, moro há 50 anos. Tá, eu entendi. Deixa eu explicar para o senhor. A EICOM, o trabalho deles não é, eles fazem um serviço de, vamos dizer assim, é como se fosse uma fiscalização do trabalho que é executado pela Vale. Então, é a Vale que continua fazendo tudo que ela sempre fez aqui. Então, é a Vale que é responsável por todas as obras que estão sendo realizadas, pelo PAI-BM, pela visitação da comunidade, para fazer o cadastramento, por tudo. A EICOM só verifica de forma técnica se isso está sendo feito da forma tecnicamente prevista e necessária, entendeu? Então, de fato, não é a empresa EICOM que vai até a casa do senhor, tá? A auditoria, o trabalho é de forma um pouco diversa, mas eu vou pedir para a gente deixar anotado, Jonas, por favor, o nome do senhor, e a gente vai encaminhar essa informação para a Vale, para que haja um contato da empresa com os senhores, e isso pode ser, sim, acompanhado pela EICOM, para verificar qual é a questão específica do senhor, tá certo? Isso eu acho que deve ser feito. Vocês acham que tinham conseguido compartilhar alguma figura? Mas eu acho que a gente pode passar para as 3 próximas, e, na verdade, se alguém quiser se manifestar, eu pedi a palavra e acabei respondendo, mas, por favor, se alguém da EICOM, algum dos meus colegas... Deixa eu gostaria de... Posso falar? Se a Shirley conseguir voltar a compartilhar, eu posso explicar 2 tipos de estruturas diferentes, porque vai ajudar a tornar mais claro o ponto, se eu não estou enganado, a senhora Maria José apresentou como uma dúvida referente ao dique Rio de Peixe. Será que você consegue, Shirley? Obrigado. Você consegue tornar um pouquinho maior a figura da parte da direita? Por favor.
Isso, essa aqui é de cima, tá? Na página de baixo. Isso, então vamos lá. Aqui é uma visão do Pontal, eu vou usar aqui só para explicar, tá? Quando foi feita a revisão do estudo de ruptura hipotética dos DICs 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esse estudo mostrou, né, que se o reservatório da barragem do Pontal fosse mantido artificialmente, né, aproximadamente 10 metros mais baixo do que é o nível regular do reservatório, a onda de ruptura do DIC 2, ela ficaria contida dentro do reservatório da barragem do Pontal. Então, esse é o motivo pelo qual, e se algum de vocês já teve possibilidade de observar, deve ter hoje mais de 20 bombas instaladas ali no reservatório do Pontal, que mantém o reservatório lá embaixo. Então, o reservatório do Pontal hoje, ele é artificialmente mantido por um sistema de bombeamento na elevação 779. Então, isso faz com que esses diques internos aqui, né, o 2, o 3, o 4, se eles romperem, a onda fica contida dentro do reservatório do Pontal. Vamos lá para o caso do dique Rio do Peixe. O dique Rio do Peixe é da mesma maneira, ele é um dique dentro do reservatório da barragem do Rio do Peixe. Tá? Então, quando foi feito o estudo de ruptura do dique Rio do Peixe, que é uma estrutura que precisa ser descaracterizada, porque é uma estrutura alteada pelo método de montante, a onda ficava contida dentro do reservatório da barragem Rio do Peixe. A barragem Rio do Peixe, propriamente dito, ela não é uma barragem alteada pelo método de montante. Ela é uma barragem construída por um outro método construtivo. Então, a barragem Rio do Peixe, esta não será descaracterizada. Ela sim vai passar por obras de adequação e reforço, tá? Mas ela não vai ser descaracterizada. Então, já quando a gente vai aqui para os diques Minervino e Cordão, no caso da ruptura dessas estruturas, né, a onda segue na direção dos bairros, ela não segue em direção ao reservatório do Pontal, tá? Então, é só separando esses dois tipos de estrutura, né? Shirley, eu acho que mais embaixo tem a projeção geral das ondas. Só um minuto, essa é a tecnologia, tá? Então, isso aqui é uma tecnologia usada no Japão, tá? São tubos, né, de metal que são cravados, né? Então é uma tecnologia que gera menos vibração e com isso torna a execução mais segura, tá? Como um todo, e que é utilizado no Japão para tsunamis, né? Tá, então, aqui a gente consegue ver a projeção da mancha de inundação no caso da ruptura dos diques Minervino e Cordão Nova Vista, tá? Então, é sempre selecionado o pior cenário, tá? Então, é considerado uma chuva associada ao que nós chamamos de um evento PMP, né, que é uma chuva, PMP significa precipitação máxima provável, né? Então, essa é uma chuva com um tempo de recorrência maior do que 10 mil anos, né? Uma chuva maior do que uma chuva decamilenar, né? Então, é considerado uma chuva, para o pior cenário, e é considerado aí, né, que ocorre uma liquefação das duas estruturas rompendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso não era como a Vale fazia no passado. A Vale usava outros critérios que geravam manchas de inundação subdimensionadas, tá? Então, a partir desta mancha, né, que olha a ruptura do Minervino e do Cordão, né, a Vale iniciou em janeiro um processo aí de cadastramento, né, do que são as unidades habitacionais, né, as edificações, né, que são atingidas por esta mancha. Esse é um passo. Esse trabalho deve estar pronto em algum momento aí, no final do mês de abril, tá, como um todo.
E aí, em paralelo, né, a Vale está desenvolvendo o projeto deste muro de contenção, né, que tem o intuito de conter, né, esta onda no caso de da ocorrência de uma ruptura, tá, como um todo. Né, Chile, eu acho que embaixo tem no outro caso, né, que é a fase 1 da construção da estrutura de contenção de jusante, né, ela segue ali pelo vale, né, do Coqueirinho, né, então ela acaba atingindo, né, nesse caso, não os bairros Boa Vista e Bela Vista, mas o bairro Praia, né, ela escoa aqui pelo vale ali do Coqueirinho, né, e identifica os telhados, e aí o intuito é construir nessa linha amarela, né, que está dentro do círculo vermelho, essa CCJ que a Vale, tão logo os japoneses possam vir para o Brasil, né, a Vale pretende iniciar essa construção. Para a construção desta estrutura de contenção, como ela fica dentro da área da Vale, né, ela não interfere com nenhuma residência, né, com nenhuma unidade habitacional. Né, é uma obra que ocorre dentro de uma propriedade que já é da Vale. No caso da outra estrutura, não. Essa é uma obra que não vai ocorrer dentro da área da Vale. Essa é uma obra que vai ocorrer fora da área da Vale. Ela tem que ocorrer abaixo, né, a jusante, né, da área da Vale, tá? Como um todo. Há uma projeção, né, da onde, né, estaria locada, e aqui é só uma projeção, porque nós não temos, não existe sondagem, não existe levantamento geotécnico que confirme que este é o local adequado para construir esta estrutura, né? Mas é uma projeção que indica, né, qual seria o local mais provável da construção dessa estrutura, né? Então, ela conteria, né, esta onda, né, protegendo, né, as unidades habitacionais abaixo deste muro, tá? Obrigado, Shirley. Ajudou bastante aí. Foi ótimo, obrigada, Vicente. Vamos, Jonas, continuar. Não, Marcelo, desculpa, Marcelo, você gostaria de se manifestar, por favor? Desculpa, Marcelo, eu te interrompi, perdão. Não, sem problema. É só para tentar esclarecer que acho que a Maria José, não sei se foi a Inês, que perguntou a respeito do nosso papel, né, do papel do Ministério Público, né. Especificamente em relação à questão dos atingidos, o que a gente percebeu é que a Vale caminhou bastante com o projeto, no que tange as questões de engenharia, mas com informação nos repassou a respeito dos atingidos. Quando eu falo atingido, eu não estou falando só as pessoas que vão ser obrigadas a serem removidas de suas casas, ou de forma definitiva, ou de forma temporária. O projeto indica que talvez haja necessidade de remoção temporária. Mas o Ministério Público inclui nos atingidos também toda a vizinhança do local, né, quem não vai ser removido, mas vai continuar morando no bairro, os impactos que a estrutura de contenção, esse muro gigante, pode acarretar na vida das pessoas, as perdas das relações dos vizinhos, que um vai mudar e o outro vai ficar em casa, o cadastramento e a valoração das residências, os preços, os objetos, os animais, tudo isso, eu digo para vocês aqui, é fundamental que a gente, do Ministério Público, com o apoio da sociedade, com o apoio dos atingidos, estejam olhando com culpa. Dentro da legislação, hoje aqui no Estado, nós temos uma lei que protege, que confere direitos aos atingidos por barragem. E só na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo rápido aqui, eu já percebi que um direito dos atingidos está sendo totalmente descumprido, que é a questão do direito à informação. O senhor Nicolas tinha que saber por que ele está lá ainda, mesmo com aquela obra. Ele tinha que saber se aquilo ali tem risco, se ele pode dormir tranquilo ou não pode dormir tranquilo. Todas essas questões são direitos dos atingidos. Não é nenhum favor que a Vale está fazendo em relação a ninguém, não. Então, o papel do Ministério Público é exigir que a lei estadual, que estabelece a política pública, conferindo diversos direitos aos atingidos,
aos atingidos seja efetivamente cumprido. E nas específicas dos atingidos, tem uma questão que é muito importante. A lei garantiu aos atingidos que para as suas relações com a Vale, para conversar com a Vale, para negociar com a Vale, para receber informação da Vale, os atingidos têm direito ao que a gente chama de assessoria técnica independente. É um grupo de especialistas em diversas áreas que funciona a serviço dos atingidos, nos interesses dos atingidos, e que funciona para equilibrar a balança. Os senhores têm experiência, se não têm, já ouviram dizer, é muito difícil negociar com as mineradoras, elas têm equipes técnicas especializadas em vários itens, as conversas são técnicas, a pressão é grande, o discurso nem sempre é totalmente claro e verdadeiro, então é preciso que a gente construa junto com vocês, que é o direito de vocês, a assessoria técnica independente, que é um instrumento que auxilia muito, equilibra as forças entre atingidos e mineradores. Nessa nossa reunião de hoje, a gente focou mais na questão dessas duas obras, mas me parece que tem situações parecidas em outros locais também de Itabira. E aí a gente vai ter que olhar também de uma forma específica, porque a gente não sabe se tem remoção, se são só os impactos das obras, ou os impactos de estar residindo numa proximidade muito grande da mineradora, e tudo isso tem que ser levado em conta também. Mas o papel do Ministério Público, não sei se ficou claro, é esse, é de auxiliar os atingidos, é de fazer a Vale, o Estado, todo mundo respeitar o que diz a lei, que protege, que garante os direitos dos atingidos, para que esses impactos, né, e esses danos sejam, da melhor forma, mitigados e compensados de forma justa. E apenas só para esclarecer uma pergunta que foi feita, o que nos foi apresentado pela Vale, que é uma apresentação muito simples, e aí eu volto uma questão que a Juliana falou, aí você está olhando a questão pelo ponto de vista de engenharia, de técnica em engenharia. E nós agora, principalmente nós que somos da CIMOS, vamos trazer esse olhar mais humano para a questão, mais socioeconômico. Tá? Então, na apresentação que a Vale nos mostrou, ela não informa se vai haver reassentamento, se iria tirar algumas pessoas e construir um novo lugar para elas. Segundo a Vale coloca, seria simples aquisição dos imóveis, e tudo isso a gente quer entrar para que a gente possa construir as soluções junto com os atingidos, que atendam melhor aos interesses dos atingidos, que ao fim e ao cabo é o que a gente vai buscar fazer aqui nessas situações. Tá joia? Só complementando rapidinho, Marcelo, mas exatamente, né? Mas é um processo que eu quis dizer que é um processo que de fato está se iniciando, né? Existe toda essa pretensão da gente trabalhar agora nessa questão socioambiental, de fato ela não estava sendo trabalhada até então, mas é um processo que se iniciou, começou agora, e nós vamos começar as tratativas, as conversações, né, como eu disse, a primeira a recomendação foi exatamente essa, né, informação à população. Tá joia? Vamos dar continuidade, Jonas, por favor? Sim, então, na lista de inscritos aqui, a gente tem primeiro, então, Carol Peixoto, no próximo inscrito. Isso. Ótimo. Boa noite a todos. Eu vou retomar um pouquinho a fala da promotora Juliana e do Vicente, e foi muito oportuno que minha fala viesse posterior à fala do Marcelo. A Juliana, na sua fala inicial, ela relatou que existem, né, desde 2019, 4 ações civis já interpostas que culminaram em 2 TACs, né, 2 termos de ajustamento de conduta. A primeira pergunta em relação a isso é se existe, dentro dessas ações, alguma que trata especificamente dos impactos ambientais, né, decorrentes da atividade da Vale na cidade.
E logo depois ela citou sobre a realização de reuniões reuniões mensais, né, entre a EICOM e o MP. E aí, na sua fala, o Vicente falou da existência desses 22 relatórios que são encaminhados, né, mensalmente, um por mês, né, para o MP, de onde constam 1.006 recomendações à empresa Vale. Bom, a gente sabe que esses documentos, eles são documentos públicos, que a população pode ter acesso, como o Vicente mesmo falou, que seria até melhor a análise desses documentos do que a apresentação dele, mas é inevitável, né, que a gente questione uma ausência de diálogo com a comunidade e uma ausência de um esforço, com todo respeito, né, tanto do Ministério Público quanto da empresa Vale, no sentido de comunicação e transparência nessas informações, uma vez que os destinatários, né, os maiores interessados, que somos nós, da população, não estamos tendo acesso a essas informações. E, discordando mais uma vez, promotora, o fato de não haver risco em uma obra na proximidade da casa dos atingidos não isenta a empresa de informá-los, porque o simples fato de haver uma obra sobre o momento que a gente vive, desse receio do medo dos rompimentos de barragem, já pode gerar algumas expectativas e problemas e transtornos, inclusive no campo da saúde mental, né? Tem que ocorrer em qualquer ação, é o que nós, do comitê, entendemos. Obrigada. Próxima inscrita, Pani. Pani ainda está na sala? Eu tinha que abrir o microfone. Então. Eu estou, assim, bem nervosa e emocionada, porque a gente está lutando há muitos anos, pelo mínimo, né? Escutar aqui só agora é que vamos... As palavras são que o processo socioambiental, ele só começa agora, é um absurdo completo. Completo e de desrespeito com a vida das pessoas. Estão tocando sirene na cidade todos os meses. E o processo socioambiental, ele não começou. O processo socioeconômico não começou na cidade. Tem gente que está morando a 50 metros de barragem, depois das barragens da Vale começarem a romper constantemente. O processo socioeconômico só começa agora. O comitê, desde 2019, está dizendo que o processo socioeconômico já tinha que ter começado. O processo socioeconômico tinha que ter começado no início das atividades da promoção nessa cidade. Não é a primeira vez que vai acontecer. Rompimento de barragem já aconteceu em Itabira. As pessoas estão adoecidas, as pessoas estão enlouquecidas. E a gente não quer que aconteça de jeito nenhum em Itabira o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana. Mas, para isso, o processo socioeconômico ele já tinha que ter acontecido, já tinha que ter começado. E quando a EICOM apresenta esse tanto de estrutura montante, eu fico estarrecida. Porque eu pesquisei na Agência Nacional de Mineração por inúmeras vezes todas as estruturas e não existe informação de que essas estruturas são a montante lá. Então, eu já quero saber se a Vale vai ser responsabilizada por essas mentiras que ela disponibiliza que nem é de tão fácil acesso ainda, mas ainda as informações divulgadas não são verdadeiras. Então, diante disso, e a gente sabendo que a assessoria técnica independente de escolha dos atingidos dá condições para as comunidades atingidas de produzirem seus próprios diagnósticos sobre os diversos impactos gerados nas nossas vidas, para tentar diminuir a desigualdade entre as mineradoras e os atingidos, a gente gostaria de saber se o Ministério Público de Minas Gerais e se a CIMOS
já requereram a escolha da assessoria técnica antes do início das remoções. E vou além que, a partir do que o doutor Marcelo pontuou, é de que se essa assessoria técnica também já não será requerida para a gente tratar de todas as barragens que a gente tem na cidade. São 13 estruturas, 13 barragens de alto dano potencial associado aqui. Para que a gente tenha, então, né, com essas assessorias técnicas independentes escolhidas pelos atingidos, a possibilidade de evitar as violações de direitos que já ocorreu e vem ocorrendo em diversos territórios, não só de Minas Gerais, de todo o Brasil, inclusive fora do Brasil também, por essa mineradora criminosa, que vem tratando a gente como se a gente fosse coisa descartável. E a gente vai continuar batendo o pé para dizer o mínimo, é de que a gente não é descartável. Que tocar sirenes nos nossos ouvidos todos os meses é um absurdo. Que falar hoje que as estruturas são a montante é um outro absurdo. Que a gente não tem informação é outro absurdo. E o pior é que o comitê até agora tem produzido contralaudos, responsabilidades de outras organizações. Responsabilidades que não são nossas. Mas por a gente estar na defesa dos direitos atingidos, que é a defesa da nossa vida, que é o mesmo lugar onde o Ministério Público devia estar fazendo, respondendo sobre o direito à vida, sobre o direito das comunidades atingidas. A gente quer estar junto com o Ministério Público, junto com a CIRMOS. E eu queria também saber se a CIRMOS, ela pode visitar a casa desses atingidos para entender qual é a situação. E não a Vale, que vai chegar nas nossas casas para dizer que nossas casas não valem nada. Para dizer que as nossas casas estão rachadas, para dizer que as nossas casas são mofadas, para dizer que a gente não tem direito a nada, para dizer que qualquer lugar vale para a gente. Então, eu já queria requerer também que a CIRMOS estivesse presente nas comunidades. E esse momento que a gente está vivendo é ainda mais assustador, porque a gente está diante de uma pandemia. Então, é importante que a CIRMOS e o Ministério Público estejam vigilantes sobre os nossos direitos. O Comitê Popular, nós todos atingidos, não vamos arredar o pé dos nossos direitos. A gente não vai largar isso, de jeito nenhum. Porque largar isso vai ser largar a nossa vida. Acho que conclua, Tuane, por favor. Concluí. Obrigada e desculpa. Não, sem problema. A terceira pergunta do bloco foi formulada pelo Máriozinho Martins, e eu vou ler aqui porque ele escreveu lá no chat diretamente. Já que temos esse risco tão elevado, por que esperar até o próximo ano? Não existe a possibilidade de tomarem medidas desde já? Também sou próximo da barragem da rua abaixo do João Batista. Fazendo referência à pergunta e à fala do João Batista, né, que foi no primeiro bloco de perguntas. Com isso a gente encerra esse segundo bloco. Sua palavra para respostas. Eu gostaria de manifestar que eu concordo com vocês, é isso mesmo, a gente, de fato, pode ter existido uma ausência de informações aí, e o Ministério Público precisa cobrar mais da empresa. Essa reunião é muito importante para a gente ouvir vocês mesmo, e agora adequar nosso trabalho, né, com aí as solicitações. Com relação aos documentos, os documentos, eles estão nos procedimentos que acompanham os termos de ajustamento de condutas, né, eles podem ser solicitados, a única coisa, mas isso não é um problema, que são documentos bastante grandes. A melhor forma para o encaminhamento deles seria por um pendrive, tá? Porque são vários, relatórios são enormes, mas eles estão nos inquéritos, nos procedimentos administrativos que acompanham os TACs, e só existe a necessidade de uma solicitação, e aí o encaminhamento do pendrive para a gente repassar, tá bom? Jonas, posso só fazer uma complementação à fala da Juliana?
né, dizer assim, da nossa solidariedade, né, a essas questões que vocês têm colocado. A gente se emociona junto com vocês, e a ideia aqui nossa, né, não só dessa reunião, mas do compromisso, né, do Ministério Público, da CIMOS, é estar realmente ao lado de vocês nesse processo. Eu queria que isso ficasse muito claro, que eu acho que teve um caminho para se chegar até aqui. O Ministério Público, por exemplo, né, em relação às estruturas da Vale, já assinou 4 ajustamentos de conduta complexos, né, visando, né, a proteção do meio ambiente, mas também a proteção das pessoas. E agora, nesse momento, né, diante dessa situação que está se desenhando, exige algumas questões com mais foco no socioeconômico. Então, não estou defendendo o Ministério Público, eu acho que todas as críticas, elas são muito bem-vindas, mas eu espero realmente que a gente possa construir daqui um caminho de trabalho conjunto, né? Preciso ter a força de vocês, né? Tudo que vocês têm vivido, para que a gente possa estar juntos e ao lado de vocês, entendendo essas demandas e trazendo isso, né, para um processo, buscando, né, que direitos de vocês trazidos por essa lei que o Marcelo mencionou, que é a política estadual dos atingidos por barragem, como direito à informação, direito à assessoria e uma série de outros direitos sociais possa ser concretizado. Então, eu espero mesmo que vocês entendam o nosso propósito como Ministério Público nesse momento, né? Então, acho que a transparência que foi mencionada, né, pela Carol, ela realmente é muito importante. Tudo isso que vocês estão trazendo hoje está sendo anotado pela gente para a gente pensar nos próximos passos. Né? É preciso que a empresa ela também assuma esse papel de participação, né, em tudo que vai envolver vocês, né, as pessoas da comunidade, que não são apenas as pessoas que estão dentro dessa zona de autossalvamento, mas o conceito, né, que a lei traz de pessoas atingidas é muito mais amplo. Então, é preciso ser uma comunicação efetiva sobre esse processo, né, e acho que o comitê, né, que eu estou vendo aqui algumas pessoas, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer vocês, mas aqui falo com certeza pelo Marcelo, aqui pela CIMOS, né, e pela Juliana, é muito importante que vocês, que já têm esse trabalho de mobilização, que já têm, né, documentos produzidos, que a gente possa estar realmente, né, partilhando essas informações, porque o nosso objetivo é o mesmo objetivo de vocês. Tá? Eu queria só deixar esse ponto. Obrigada, Jonas. Antes de seguir as perguntas, só gostaria de fazer um esclarecimento adicional aí, às falas da doutora Juliana e da doutora Shirley, a respeito de uma pergunta, um questionamento que foi trazido pela Tuane, sobre a possibilidade da CIMOS, né, acompanhar e não da Vale fazer a avaliação. Acho que é importante frisar que esse é o espírito fundamental do papel de uma assessoria técnica, né, algo que foi mencionado, muito bem colocado pelo Dr. Marcelo na fala dele, né, de fazer justamente esse acompanhamento, para que os atingidos possam, né, ter alguém, um corpo técnico à sua disposição a fazer frente, né, ou confrontar no que for necessário, os pareceres e os posicionamentos da Vale, para que os atingidos tenham também os seus técnicos ao seu dispor, para que possa, né, se equilibrar nessa balança, como o doutor Marcelo muito bem colocou. Então, esse é o papel da assessoria técnica. Não. Só para complementar, né, a CIMOS ela tem uma equipe pequena de técnicos, mas a gente atua nesse processo de implantação da assessoria, auxiliando na mobilização e na escolha da assessoria, porque a escolha, né, é um direito de vocês, dos atingidos. Então, a CIMOS, ela participa desse processo, né, inclusive a gente participou de um recente, que foi contexto de pandemia, foi feito por um formulário, a votação, a gente teve um campo, né, ajudando as pessoas que não tinham acesso à internet e tudo mais. Então, a ideia é sempre avançar na concretização desse direito, mas a CIMOS em si não tem como fazer esse trabalho para todas as regiões e para todas as pessoas atingidas, mas justamente por isso, mas a gente auxilia nesse processo, né, de escolha da assessoria. E só como último ponto, acho que é importante a gente salientar também que a própria lei é uma novidade, né, para a gente, é uma lei que foi sancionada esse ano ainda, então, assessoria técnica até então não era um direito garantido aos atingidos, né, é uma novidade trazida aí recentemente pela legislação estadual. Só
passar então a palavra para o próximo inscrito, é o Alan Peter. Alan, a palavra é com você. Então, eu queria questionar como é que a gente pode garantir que a Lei Mar de Lama Nunca Mais vai ser aplicada. Eu queria saber também o que o Ministério Público e a CIMOS estão fazendo, de que forma eles estão atuando para garantir a aplicação dessa lei. E eu queria ir um pouquinho mais além, questionando formas de garantir que a Vale não vá avançar sobre esses territórios onde aconteceram as remoções com interesses econômicos. Porque a gente sabe que Itabira é um território ainda com possibilidades de exploração mineral crescente, visto ainda mais com o super preço do minério hoje em dia, né, e tornando outros territórios, como é que eu posso dizer, interessantes de forma minerária, e eu quero saber como que a gente pode garantir que esses territórios eles não estão sendo economicamente visados pela mineração também. É isso, encerro. Próximo inscrito, Leonardo Reis. Bom, boa noite. Sou Leonardo Reis, faço parte do Comitê Popular. E a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, e que me incomoda muito, é essa fala de uma suposta neutralidade técnica. Acho que isso a gente tem que deixar muito claro, que mesmo quando uma empresa privada como a Aecon apresenta com jargões técnicos, quando qualquer outra entidade, mesmo a Vale, apresenta com jargões técnicos, isso tem uma intencionalidade, e uma intencionalidade clara de exclusão. É uma violência simbólica, é uma violência que é visível, no nosso cotidiano, mas, sobretudo, nós não podemos aceitar sermos tratados também como incompetentes. Não é porque são ditos termos técnicos que nós não compreendemos o risco que estamos correndo morando embaixo dessas barragens, morando embaixo dessas sirenes, morando embaixo dessa poeira toda da mineração aqui em Itabira. Então, isso é a primeira questão que a gente tem que falar. E aqui, o Ministério Público aqui em Itabira tem se escondido muito atrás dos TACs assinados. Então, nós protocolamos diversos requerimentos ao Ministério Público e um dos últimos que foi